Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu vou falar sobre células-tronco e PRP, que é o plasma rico em plaquetas, como essas duas terapêuticas podem ajudar a sua célula a se regenerar. Olha, isso pode parecer terapêuticas modernas, só que isso tem praticamente cerca de 100 anos que é usado. E qual o objetivo das células-tronco? É manter, curar e regenerar o tecido onde quer que estejam alguma lesão, alguma agressão. O nosso corpo, ele se autorrepara, ele tem uma capacidade de se regenerar. E isso depende do quê? De células-tronco. Se nós não temos essas células-tronco, nós passamos a não ter condição de vida, porque em poucas horas nós não teríamos condição, teríamos exaustão e falências gerais. Então isso é muito importante, quem tenha consciência de algo que parece extremamente novo, mas não é. Tá? Essas células-tronco foram isoladas na medula óssea, começou a se usar em pacientes com câncer na década de 30. Quando se tirava da medula óssea, era uma técnica delicada, que precisava de uma série de suportes médicos, de técnicas para evitar contaminações, etc. Além da necessidade de anestesia geral e situações que requeriam internação. O que nós temos na medula óssea? Nós temos células estaminais mesenquimais, que são os principais componentes da célula-tronco. Só que esses componentes nas células-tronco, hoje se sabe, são pouco perto do que se encontrou no tecido adiposo. Essa é a grande descoberta, que o tecido adiposo ele tem cerca de 500 vezes mais células estaminais do que a medula óssea. E, na verdade, isso facilita porque a forma de extração é muito simples. Não precisa, pode ser feito com anestesia local, e isso vai simplificar muito os procedimentos daqui para frente. Outro ponto importante é que na medula óssea, ela tem uma quantidade significativa de glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos têm uma ação pró-inflamatória, eles agridem a célula. E com isso, acaba sendo de uma forma não seletiva, ele destrói coisa boa e coisa ruim. Então, esse é outro ponto positivo no tecido adiposo, que tem poucos glóbulos brancos, ou seja, tem muitas células estaminais, como eu falei, que é sensacional, e tem poucos glóbulos brancos. Isso é muito positivo. E com o envelhecimento, o que acontece? Essas células estaminais, elas começam, no caso da medula, a haver uma diminuição de quantidade. Algo que não acontece no tecido gorduroso. Isso que é muito bacana. Então tudo vem a favor, tudo facilita. Só que para você fazer terapias com célula-tronco e mesmo com PRP, é muito importante que você tenha uma dieta adequada, faça uma alimentação saudável, para que você possa dar condições para a tua célula funcionar. E é importante que você faça programas também de desintoxicação, porque esses programas de desintoxicação vão permitir que a célula funcione melhor e o seu sistema natural de desintoxicação, que deve ser preservado, estará funcionando. Como funciona essa terapia? Basicamente, não dá para se acreditar, não dá para se ter uma expectativa que com uma sessão você resolva tudo. Não é bem assim. Nós precisamos de várias sessões. Apesar de ser um processo simples, de se extrair do tecido gorduroso, é algo que tem que ser repetido com uma certa frequência. Outro ponto importante que eu quero, só para tirar essa ansiedade de vocês, achar que uma sessão resolve tudo, imagine um lagarto, por exemplo, que perdeu o rabo. Vai demorar cerca de 2 anos para que ele recupere esse rabo, que cresça o rabo novamente. E isso ocorre com todo o apoio das células-tronco, e isso é um processo lento. E isso, quando nós traduzimos para a parte de terapêutica médica, nós temos que entender que muitas vezes isso tem que ser usado com muita frequência. Quando nós podemos usar essas terapêuticas? Primeiro que para qualquer parte do corpo que tenha inflamação, ou tenha um suprimento de oxigênio baixo, uma baixa irrigação, que se precisa enfatizar uma reparação, é interessantíssimo esse tipo de terapêutica. Tanto o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, obviamente se for com a célula-tronco, que ainda não está tão facilmente nas nossas mãos, mas em breve estará, nós teremos um resultado sensacional. É interessante, em qualquer processo inflamatório, de lesão de joelhos, ombros, em osteoartrite, lesões agudas também responde muito bem.
dor nas costas, especialmente associada a hérnias, doenças degenerativas discais, tendões, ligamentos, são patologias que respondem muito bem. E no caso das doenças sistêmicas, como diabetes, doença cardíaca, pulmonar, nós teremos também um suporte muito interessante de uma forma sistêmica, estimulando todo o sistema de desintoxicação. Nas doenças autoimunes responde muito bem, porque a célula-tronco, esse sistema de plasma rico em plaqueta, eles são imunossupressores, então eles vão ter um efeito modulador da resposta inflamatória e imunológica da célula, permitindo uma melhor condição do paciente. E pode ser usado também em lesões neurológicas, lesões cerebrais, traumáticas, assim, esclerose lateral amiotrófica também responde muito bem, Parkinson é outra patologia que pode ser usada. Agora, o que é muito interessante também é o uso no anti-envelhecimento. Por quê? Com o processo do envelhecimento, nós temos um aumento de inflamação silenciosa. E essas terapêuticas reduzem o processo inflamatório. Com isso, eles não potencializam a redução dos telômeros. Telômeros são estruturas do DNA que quanto mais eles diminuem, menor é a sua expectativa de vida. Então, quando você diminui essa inflamação silenciosa, você não permite que esses telômeros sejam encurtados e com isso te aumenta a expectativa de vida. Porém, célula-tronco, como eu falei, ela sozinha ela tem um efeito muito positivo. Se associarmos as duas terapêuticas, que é o plasma rico em plaquetas, nós vamos ter uma resposta sensacional. No caso do plasma rico em plaquetas, tem todo um preparo, que precisa de uma centrífuga especial que não lese as plaquetas e preserve outros componentes importantes do sangue. Isso é o grande detalhe, porque não pode ser feito em qualquer metodologia, porque pode comprometer as estruturas celulares do sangue, das plaquetas, etc. E isso passa a não ter o efeito que nós desejamos. Quando nós começamos a ter a resposta, isso, como eu falei, vai aos poucos, conforme vai se fazendo as sessões, você vai ter resposta. E assim, as aplicações são subcutâneas. O que acontece com essa associação? As plaquetas do PRP se juntam aos receptores de superfície das células-tronco, promovendo uma potencialização da resposta terapêutica, acelerando essa resposta, que já está em andamento. Ou seja, o PRP é como se fosse o fertilizante e a célula-tronco a semente. Usando os dois, o resultado é sensacional em inflamações, em doenças sistêmicas, em rejuvenescimento e estética. Isso é muito animador. E o que é mais interessante é que esse, na verdade, eu vejo como o futuro da medicina, que aliás já não é mais o futuro, nós já estamos vivendo isso há 100 anos, só que nós estamos tendo mais ciência, mais informações e mais praticidade com essas novas informações. Então o que vai acontecer? Estamos indo para um momento onde as pessoas vão começar a receber suas próprias doses regulares de células-tronco, ou seja, do seu próprio sangue, do seu próprio organismo. Será mais um tratamento de rotina, isso vai ser algo prático em todo lugar e vai se ver com muita frequência, apesar de ainda ser algo novo. Pense nisso, comece a refletir, porque esse é o futuro. Eu desejo para você super saúde e se você gostou desse assunto, quiser saber mais sobre esse ou outros qualquer, entre no meu site drrondol.com. Se gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço e super saúde